Folha de Alagoas é o primeiro jornal digital interativo do Brasil. Através do nosso PDF interativo, você realiza uma leitura confortável das notícias, interage com fotos e vídeos sem sair do jornal. Tudo isso com uma navegação dinâmica, segura e totalmente projetada para smartphones. E o melhor de tudo, você recebe o nosso PDF em seu WhatsApp e nem precisa sair do chat para ficar bem informado. Acesse o nosso WhatsApp, mande um oi e você já receberá a nossa primeira edição. Folha de Alagoas, você conectado com a informação. Olá, estamos iniciando o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo na bancada o jornalista João Mozinho. O nosso entrevistado de hoje é o vereador por Maceió, Joãozinho. Vereador, seja bem-vindo ao programa Ponte. Obrigado, Cícero. Obrigado, João Mozinho. E agradecer aqui a oportunidade de estar aqui numa ponte. Que avaliação você faz, vereador, do seu mandato até aqui? Cícero, eu particularmente faço uma avaliação muito boa, muito propositiva. Eu sou um vereador que gosta de estar no gabinete, mas muito mais de estar na rua, né? Além das proposições com as leis, decretos legislativos, eu gosto muito de estar na parte de fiscalização. Fiscalizando os equipamentos públicos. Ontem mesmo estive lá fiscalizando uma creche que está sendo construída pelo município no Ouro Preto. Então é uma coisa que eu gosto de sempre estar na rua. E o que é que tem encontrado nessas fiscalizações? Rapaz, em algumas áreas, alguns avanços, né? Agora, em outras, não tão avanços. Vou dar exemplo, na saúde mesmo, a gente ainda, o básico, a gente não tem, né? Um aferidor de pressão nos postos de saúde. Então, acho que isso realmente ainda, por ter já 2 anos e meio de gestão, não tem mais desculpa, né, de estar colocando a culpa na gestão anterior. E em termos de papel legislativo, né, mais típico da função, né, além da fiscalização, que projeto de lei, que medidas você tomou que você acha que alavanca o seu mandato? Sincero, eu não sou um cara que apresento muito projeto de lei, né? E aí também não sou contra quem apresenta, né? Eu realmente sou um cara que gosto como eu disse, de fiscalizar, né? E tem alguns projetos que eu apresentei que eu acho de extrema importância, que inclusive hoje já é lei. Tem a lei da gratuidade dos concursos públicos, né? Das inscrições de concursos públicos no âmbito do município de Maceió, né? Para o doador voluntário de sangue, para o cidadão que é beneficiário do Bolsa Família, que recebe até um salário mínimo, né? Tem a lei também do IDEB, que obriga as instituições de ensino a colocar, João, os últimos 5 IDEBs expostos para o pai, para o responsável, né, da criança ou do adolescente, poder visualizar o crescimento daquela escola ou não o crescimento, né? Recentemente, falando em escola, você apresentou um PL, Joãozinho, sobre a questão da segurança, né, nas instituições de ensino. Como é que está esse projeto de lei? O projeto de lei ele já passou pela Comissão de Justiça, com parecer favorável, né? A relatora foi até a vereadora Silvânia Barbosa, né? Apresentamos até uma emenda, solicitei até ela, Cícero, uma modificação que eu estive visitando lá em Chapecó, lá em Santa Catarina, e pude ver que na prática, João, a coisa funciona. Que a minha preocupação era, poxa, vou apresentar um projeto, se na prática não funcionar? Aí fui até Chapecó, isso numa sexta-feira, na quinta, numa sexta-feira. Na segunda-feira já tinha uma audiência pública, na segunda-feira debatemos com as entidades de classe, donos de escola, sindicatos, né, pais de alunos, e a gente pôde discutir e eu pude mostrar que na prática aquele projeto para a instalação... Em síntese, qual é a ideia do projeto? O projeto é a instalação de portas giratórias nas entradas das unidades escolares, seja ela no âmbito público ou privado. E também a utilização de detectores de metais portáteis. No caso, né, isso foi uma das adequações que eu vi em loco, que vi que precisava modificar no meu projeto. E lá funciona, vereador? Funciona. E ainda, eu lhe digo mais, com outras ações complementares. A exemplo, foi criado lá o NAMI, que é o Núcleo de Apoio Multidisciplinar, ou seja, é criado uma rede com
psicólogo, assistente social, para poder, quando identifica aquela criança que está com algum problema, esse núcleo já atua. Segurança armado tem assim? Também lá tem a parte, é um mesclado, eu até coloquei aqui na própria audiência pública, entre a Guarda Municipal e eles contrataram um apoio que é justamente para poder dar esse apoio ao Guarda Municipal, que é justamente, vamos dar exemplo, foi identificado na porta giratória, parou um aluno. Um aluno que não é só aluno, pode ser professor, Sim, pode ser um prestador claro. de serviço. Um terceiro querendo entrar. Um terceiro que vinha a entrar, aí ele, para não fazer a revista, né, tocando nas pessoas, seja ela do gênero masculino ou feminino, ele faz com equipamento portátil, que é um equipamento barato, isso custa entre 200 e 500 reais, dependendo da especificação. Mas eu vi que lá funciona. Por que aqui não pode funcionar? Entendeu? Joãozinho, você falou de uma área estratégica, que é a questão da saúde pública, que falta, por exemplo, aferidor de pressão nos postos aqui da capital alagoana. Como fazer na prática para mudar essa realidade? E outra questão, a gente sabe que historicamente os postos de saúde aqui da capital sempre foram comandados, pelo menos tiveram a indicação dos seus diretores ligados a quadros políticos, a vereadores, a pessoas ligadas ao executivo. Na prática, isso também ainda existe aqui em Maceió? Olha, eu pude fiscalizar, né, logo no início, quando o prefeito aderiu a essa prática, né, de não colocar indicação política, Cícero, e realmente colocar quadro efetivo. Isso tem acontecido? Tem acontecido. Né? A gente vai ver agora teve uma reforma política, né? Ainda não houve a publicação da estrutura organizacional da Secretaria, a nova estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde. Vamos ver, né? Quando for exonerado as pessoas que estão e ser renomeado, vamos fiscalizar isso. Né? Mas hoje, realmente, não há hoje mais qualquer tipo de indicação política. Na gestão anterior era indicação política? Indicação política, e eu não sou contra, viu, João? Sendo bem sincero. Porque eu acho que não é a indicação política que faz o cara ser bom ou ruim. Né? Eu acho que realmente é a pessoa que está ali. Né? Tem muitas indicações políticas que podem ser boas. Eu participei da gestão, né, por 8 anos e vi que indicações políticas eram boas. Como também até indicações que não eram políticas, né? Eu posso falar na época mesmo do secretário Zé Tomás Nonô, que às vezes não dava e de imediato Nonô, eu via que ele modificava e não tinha conversa. Quando ele via que era reiteradas as reclamações, não tinha conversa e ele exonerava o servidor. Por vezes, inclusive, permita-me, vereador, João, a indicação política, por vezes, se traz um ganho, né, para o serviço. Sim. Né, uma pessoa que não é do quadro, mas que tem, né, uma capacidade técnica, uma expertise. Então, a grande questão é que a indicação política, né, ela vem acompanhada, né, de competência. Sim, né? Claro. Porque quando isso acontece, né, é um ganho. Você é uma pessoa que não é do quadro efetivo, mas que tem muito conhecimento, né, que se preparou, que estudou, que pode contribuir bastante. E tem um perfil, né? Tem um perfil. Não vai contribuir com o serviço público porque não é de carreira, né? A questão é só a competência. A gente tem muito exemplo, João e Cícero, aqui das escolas. As escolas hoje já tem gestão democrática, que chama, que é com eleição. Antigamente não, o cara colocava, né, e querendo ou não, a diretora ali está ali num bairro, né? Às vezes é quem comanda, às vezes o único equipamento público que tem naquele bairro é a escola, e se for uma pessoa desenrolada, acaba fazendo política, né? Então, assim, hoje já há um bom tempo, já é a gestão democrática, com eleição. E para mudar a questão da realidade da saúde aqui na capital, como fazer, Joãozinho? Rapaz, muito mais recurso. Muito mais recurso que tem que se ter. E aí a gente torce muito, né? Que eu não faço oposição. Mas o problema é só recurso? Acho que também gestão, Cícero. Também gestão. Eu espero muito, o doutor Luiz Romero é um cara muito competente, né, um gestor. Desejo muito boa sorte. Né? Me coloco à disposição para o que eu puder ajudar. Né? Eu sou um cara que torço muito, não sou aquele que sou o quanto pior melhor, de jeito algum. Né? Eu sempre deixo isso Infelizmente, Cícero, a gente só sabe o que é serviço público quando você precisa. E eu sempre digo isso na Câmara. Eu, graças a Deus, tenho condição de a minha esposa e meus filhos ter condição de pagar um plano de saúde. Pode ser que amanhã eu não tenha, mas hoje eu tenho. E eu não vou ser hipócrita, demagogo, porque eu não sou, e chegar a dizer, eu fui para o posto de saúde. Não vou, eu vou para a instituição privada.
Quando eu fui atendido, quando é que eu vou para o posto de saúde? Eu até fui, semana passada, tomar vacina. Fui até atualizar minha vacina, fui para tomar uma, tomei 3, saí de lá com os 2 braços. Não, Então, assim, se tem plano de saúde, né? É natural. então você só sabe, Cícero, quem realmente... Apesar que tem plano de saúde hoje em dia, viu, vereador, que, pelo amor de Deus, né, João? Alguns planos são bastante deficitários e alguns hospitais também aqui em Maceió também, sobretudo. Tenho certeza cortando disso. serviços, né? Nós vimos Mas hospitais cortando serviços, inclusive para autistas, né? Para, enfim, para pessoas Mas o que pior, precisam. Cícero, é você não ter. Quando realmente você precisa, realmente, de um serviço público e não tem, né? Ou serviço, no caso, privado. Não, Né? claro. Mas hoje eu acho que quem tem um plano de saúde é uma pessoa que é extremamente beneficiada. Eu me digo isso, é uma das minhas prioridades. Maceió, vereador, o senhor sabe disso, cerca de, se um estudo, aproximadamente 10% da população possui plano de saúde. Ou seja, a gente falando de uma cidade que tem uma população de mais de 1 milhão de habitantes, ou seja, 900 mil pessoas precisam do serviço público de saúde, né? Então aí está a importância, né, de se investir na saúde pública. E, sobretudo, é algo que Maceió precisa avançar muito ainda na saúde, é a questão da atenção básica. Isso. A atenção primária, o Programa de Saúde da Família. A Organização Mundial de Saúde diz que 80% das demandas de saúde podem ser resolvidas através da atenção básica, né? Ou seja, porque é eficaz, você evita, né, que os problemas se agravem, você tem inclusive... A prevenção, né? A prevenção, dizem que é cara, mas porque a equipe de saúde da família é cara, mas não é caro porque ali é um investimento, você investe ali e deixa de gastar mais na frente, deixa de ter hospitais, né, superlotados, com problemas que poderiam ser resolvidos, né? E o programa antecipadamente. O programa da saúde da família já fala não, né? Um programa que ele não teve ampliação, como você falou. Tem uma cobertura muito baixa, né, muito Marcelo? baixa, né? Nunca houve ampliação. Eu acho que, espero muito que esse novo governo, ele mude essa característica do programa, possa ampliar, não só aqui em Maceió, mas em todo o Brasil, né? Porque realmente, como você falou, é um programa muito importante, ele vai na porta, né? Aquele cidadão ali que está acamado, ele está fazendo um atendimento, conversando, vendo ali, olhando olho no olho, às vezes vendo que a pessoa está precisando de um acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra. E esse acompanhamento contínuo, né? Porque saúde você precisa ter essa continuidade, esse acompanhamento contínuo, ele permite, né, que você realmente possa tratar preventivamente, né, de doenças, porque você conhece a pessoa, você conhece o paciente. A equipe de saúde da família multidisciplinar, ela sabe inclusive de problemas sociais daquela família. Sim. E que isso incide na vida pessoal delas, então sabe dos tratamentos que elas precisam, até na área psicológica, né, na área médica, clínica mesmo. Então assim, é algo já, né, testado e, enfim, com muitos resultados mundialmente, né? Então é o caminho. É lamentável que a nossa cidade ainda tenha uma cobertura muito baixa, que não é uma coisa da gestão atual. Não, isso não. A gente precisa ser justo, não é uma coisa da gestão atual, né? A gente vem com a cobertura baixa de PSF há muito tempo e precisa melhorar, claro. Sem dúvida. Vereador Joãozinho, falar um pouquinho sobre o programa Começar de Novo, um projeto que você protocolou, como é que ele anda na Câmara e qual é essa principal Hoje iniciativa? ele já é lei, né? Já é lei hoje? Já é lei, é um programa que trabalha a questão da reinserção do idoso, né, no mercado de trabalho. Né? Existe alguma forma, alguma parceria com alguma empresa? É em parceria com a empresa, fazendo uma parceria pública-privada, né, um projeto que acho que foi logo no início do meu mandato que eu apresentei, mas tem esse cunho de fazer a parceria do poder público. Ele tem funcionado, vereador? Rapaz, acho que na prática não, sendo bem sincero, porque infelizmente a gente, o idoso, ele, não falo nem só idoso, a barra estiver acima, né, Cícero, dos 50 e poucos. É difícil você... do mercado de trabalho. Eu vejo muito isso quando estou nas comunidades, o cara reclamar. E não deveria ser assim, né? Justamente é um cara mais experiente. Mais experiente, com mais vivência, pode, né, servir bastante. Justamente, como eu entendo também. Tanto é que em países desenvolvidos, né, esse perfil de pessoa é altamente valorizado, né? Justamente. Como eu entendo o inverso também, que os jovens, né, que estão chegando, as empresas hoje também não querem contratar. Né? Você tem um exemplo aí, uma Alma Viva, que é muito importante. Tem algumas críticas e tal, mas é muito importante até para poder inserir esses jovens que têm ali 18 anos de idade, que não têm experiência nenhuma política, as empresas não querem contratar pessoas sem experiência, eles dão exemplo da Alma Viva, né, que é uma empresa de call center, eles dão essa prioridade do primeiro emprego. Isso eu acho que é muito importante para as duas pontas, né? A questão do idoso e o jovem é muito importante, vereador.
se investir no jovem aprendiz, né? Para dar oportunidade ao jovem aprendiz, para que ele possa ali ter uma formação profissional, né? Ou seja, a gente precisa investir bastante nisso, né? Eu falo, Cícero e João, com experiência própria. Onde eu aprendi mais foi no meu estágio. Sou formado em administração, né? Aos meus 18 anos já, eu fui para um estágio. E foi onde eu aprendi tudo. Eu aprendi, posso dizer, muito mais no estágio do que propriamente na própria faculdade. No dia a dia? No dia a dia. Eu digo, olha, quando eu fui para o estágio, eu digo, eu quero passar em todos os setores. Porque eu quero aprender um pouco. Aí fui para almoxarifado, fui para transporte, fui para compra, aprendi tudo. Então, dali, né, aquela oportunidade que eu tive de um estágio, né, que seja ele, às vezes, Cícero, ou não, remunerado ou não, né, já ajuda muito. Ontem, na Câmara mesmo, esses dias agora, teve lá estudantes de Direito do primeiro período. Eu digo, aproveitem para buscar a prática. Porque, às vezes, a teoria, né, o cara fica meio necessária, né, mas a prática, sem dúvida alguma, é muito importante para tudo. Que transforma o profissional. Isso. Né? Vereador, tocar num tema sensível, que é a questão da mobilidade urbana, uma polêmica, a questão da abertura das vias da Vera Arruda, do espaço Vera Arruda, você é favorável ou é o contrário? Rapaz, eu pude escutar, como eu digo, eu não tinha visto ainda o projeto há pouco tempo, né? E aí me perguntavam, você é contra, você é a favor? Eu disse, eu não posso ser contra algo que eu não conheço. E aí foi quando foi feito, né, a apresentação, eu vi pela imprensa, né, foi feita a coletiva, né, e a SMTT apresentou e posterior apresentou a Câmara e também houve o debate em audiência pública. E eu pude escutar um pouco os dois lados, mas eu particularmente, da forma que foi apresentado, eu sou contra. Eu sou contra porque eu vejo que fica muito perigoso. A gente fica à mercê de 2 pistões hidráulicos, né? Não vejo que não é aquilo dali que eu acho que vai resolver o problema. Mas vai melhorar. Eu não acho que é aquilo dali que vai melhorar o trânsito ali naquela região, né? Porque a gente tem, por parte da prefeitura, coisa distorcida, porque ele chega ali na rua fechada, diminui. Né? Ele está ali trabalhando a mobilidade urbana, né? Fazendo essa abertura do Vera Arruda. Ele chega do outro lado, que é um local também muito sensível com relação à mobilidade urbana, ele vai diminuir ali a rua fechada para criar um novo espaço, deixando apenas uma via. Ruas estreitas, né? Ruas estreitas, né? Então, assim, eu particularmente, da forma que foi apresentado o projeto, eu sou contra. Né? Se vinha a prefeitura a apresentar um projeto que eu veja que tem viabilidade e eu entenda, não, como eu digo, é fazer oposição por oposição. Não, eu sou contra por ser contra. Não, eu, da forma que foi apresentado, eu particularmente sou contra. É porque normalmente, né, João Muzinho, termina se politizando essas questões, né? Questões que deveriam ser mais técnicas, né? Terminam se politizando. Por exemplo, o que eu discordei é a consulta pública, né? Eu discordei da consulta pública. É uma opinião pessoal. Fazendo em rede social. E outra coisa, você abre para todo mundo, aí o cara mora lá na parte alta, lá no Tabuleiro, no Santo Dumont, às vezes pouco andou ali no Vera Arruda, não conhece a realidade lá, mas tem o direito de somar nessa consulta, dizendo que é contra ou que é a favor de algo que ele pouco conhece. Eu acho que uma questão dessa, ela deve ser tratada no âmbito técnico, não é? Sim. Não sou eu que tenho que dizer se deve abrir ou não o Vera Arruda, né? A gente tem que ter parâmetros técnicos que justifiquem tal medida. Como cidadão, eu tenho a opinião de que para melhorar o trânsito, toda vez que você precisar melhorar o trânsito, você precisar atingir uma área espaços pública, de lazer, áreas públicas, é um sinal de que tem algo não tá legal, tem alguma coisa que está errada, não é? Se a única alternativa para você melhorar o trânsito de uma capital e numa região específica seja você atingindo, inclusive, um dos poucos espaços de lazer que a gente tem daquela forma, né? Parque daquilo, a gente não tem, acho que é o único em Maceió, né? E você tem que atingir aquilo ali para poder, supostamente, ter uma melhoria no trânsito, onde especialistas também, inclusive, disseram que não tem a garantia, né? Que em pouco tempo pode ser que você volte a estar com o mesmo problema de novo. E aquela coisa, deixando claro, a Câmara de Vereadores, claro, participa da discussão,
É muito importante a Câmara, como fez a audiência pública, é um ambiente extremamente democrático, né? Para que escute um lado, escute o outro, né? Mas a Câmara não tem nada a ver com isso. Isso é uma ação exclusiva, monocrática do prefeito, uma decisão do prefeito, do Poder Executivo. Se ele achar que deve executar, ele vai lá e execute. Entendeu? Se também achar que não vai e não execute. Né? É os riscos quando a gente está somente no executivo, do ônus e o bônus, né? Como diz a história, Cícero. Como foi lá atrás, a gente, na hora de implementar a faixa azul, isso tem tudo para dar errado, tem tudo para dar errado. E aí, à época, o prefeito Rui Palmeira disse, não, vamos fazer. Vamos fazer, se der errado, a gente volta atrás, não tem problema nenhum. E hoje, melhora muito, principalmente quem mora na parte alta da cidade e precisa utilizar a faixa azul, o ganho de tempo é gigantesco. Essa questão do Vera Arruda, Cícero, vereador Joãozinho, ao que parece, fica o sentimento da população que há uma necessidade do Executivo de uma aprovação popular para que a medida seja executada. Quando o Cícero bem colocou que precisa ser uma medida técnica, se sobrepor a essa questão. Existe também muitas conversas de bastidores falando do interesse ali econômico daquela região, de ampliar a questão de bares, de restaurantes, do Estela Maris. Você tem conhecimento disso aí, dessas questões? Não. Eu vi que teve gente que falou lá na audiência pública, né, de acusações que eu digo, se o cara fazer uma acusação dessa, né, vai beneficiar aqui um hoteleiro, que é um pedido do pai do prefeito. Eu acho até para você fazer uma acusação nesse sentido, você tem que ter prova. Eu particularmente não faço. Né? Mas eu entendo assim... não pode ser leviano, né? Uma acusação sem prova. Sempre que há algo, que eu posso dizer, polêmico, isso já é praxe do prefeito JHC. Ele joga para a imprensa, né? Para sentir o que é que a população acha, para posterior, e isso, digamos de passagem, ele é muito bom em rede social. Muito bom. Então ele faz isso, ele joga para a plateia, como foi agora, esse exemplo agora, recente da Beija-Flor. Ele primeiro lançou, dizendo que Maceió foi contemplado no enredo da Beija-Flor. Eu digo, rapaz, eu quanto cidadão maceióense, que nasci e me criei aqui, e hoje um parlamentar, eu fiquei feliz, né? Eu digo, bacana, rapaz. Mas depois eu comecei a estranhar, e comecei a fiscalizar, e digo, rapaz, isso aí, a conta vai vir. E geralmente quando tem essas coisas assim, a conta chega, né, pro cidadão. O senhor é favorável, ou o senhor é contra essa medida da prefeitura em trazer essa parceria, né, para que aí haja o enredo homenageando Maceió? Eu sou totalmente contra. Eu não acho razoável. Eu sou a favor do turismo. Eu sou o vereador, sem sombra de dúvida, que mais colocou emenda votada para o turismo. Eu, Cícero, eu declarei, eu protocolei, hoje é lei já, declarando utilidade pública a BIH, que é a Associação de Bares e Hotéis do Estado de Alagoas, a Abrazel, utilidade pública, né? Então sou um cara que extremamente sou favorável ao turismo e trabalho muito, sou um entusiasta do turismo. Agora, não entendo razoável se gastar 8 milhões de reais, né, em uma escola de samba que não é aqui de Alagoas. Enquanto as escolas de sambas aqui, pasmem, Cícero, existem 6 escolas de samba, João, aqui em Maceió. Sabe quanto é que recebe cada escola de samba dessa? 10 mil reais. Durante o período carnavalesco? Agora, 2023. O cara não compra nem os pneus do carro alegórico. Aí você quer dar uma beija-flor de Nilópolis, né, do Rio de Janeiro, 8 milhões de reais. E aí, houve uma discussão muito acalorada na Câmara, que já estão mudando o enredo, dizendo, não, mas aí não é, a prefeitura não vai pagar 8 milhões. Eu digo, eu sou o vereador e quando eu fiscalizo, eu vou me ater ao processo administrativo. O termo de fomento, ele é claro. É lá 8 milhões de reais e a rubrica orçamentária, recurso próprio. Então, para mim, que fiscalizo, eu entendo que aquilo dali é pago, será pago pela prefeitura, 8 milhões de reais com recurso próprio. Vai ter parceria pública-privada. Isso tem que ficar claro. Para mim não está claro. Entendeu? Eu não sou contra. Se entrar um parceiro e tal, mas eu acho que não é razoável para uma cidade que tem tantas desigualdades sociais, né, dar uma escola de samba que não é daqui 8 milhões de reais. Vereador, fazer um contraponto. E se esses 8 milhões forem revertidos, como existe a promessa de setores do Executivo, que diz que isso daí vai voltar em grande volume de recursos para a capital alagoana? Mas é o que eu digo, o cara fala em uma ação específica, como fala de São João. Eu sou contra gastar milhões de reais no São João, mas não sou contra o São João. Porque você fomenta várias cadeias do setor produtivo. Mas entende, você está fazendo uma ação aqui,
dentro de Maceió, João, que vai ficar aqui. Você tem uma ambulância, você tem o taxista, o Uber, várias cadeias que vão ser beneficiadas. Aí está dando dinheiro a uma escola de samba lá no Rio de Janeiro. Eu não entendo. Mas é incalculável. O cara fala, é incalculável. Sim, é incalculável, sim. É muito abstrato, vereador? Eu acho muito abstrato. No meu ver, há ações, Cícero, que pode ser feito. A gente tem hoje o tráfego pago, né, que você pode fazer e pode divulgar o destino Maceió. Eu, vereador, uma das minhas emendas eu coloquei para impulsionamento do destino Maceió, 55 mil. Agora, olha a diferença entre 55 mil e 8 milhões de reais. E a gente sabe que pouco, às vezes, que você investe no tráfego pago, que é o impulsionamento, né, da rede social, ele é eficaz. Então, eu acho que há outras maneiras de se fazer, né, que seja eficaz para você divulgar o destino Maceió. Né, seja ele para o público aqui do nosso país, que a gente queira atacar, ou seja o público externo, que é de outro país. É a minha visão. E aí sempre deixei muito claro, não sou contra o turismo, muito pelo contrário, sou entusiasta. Agora, não acho razoável. Você tocou na questão do recurso destinado para as escolas de samba aqui de Maceió, 10 mil para cada escola. A Câmara de Vereadores, através de suas emendas impositivas, também não poderiam colaborar com a questão cultural, com a cena do carnaval aqui em Maceió? Pode sim, mas a emenda parlamentar, ela não vai ter essa quantidade. Eu vou poder ajudar uma escola de samba ou outra. Quem tem esse poder mesmo é o município, que tem um orçamento grande, nesse caso da escola de samba. Você tem ideia? Isso vai consumir 61% do orçamento da secretaria. E quando, Cícero, era Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer. Ela hoje, na nova reforma administrativa, ela foi separada. Ou seja, eu estava olhando a rubrica só para custeio de todo o turismo é de 7 milhões e pouco. Ou seja, o valor que vai ser desse termo de fomento com a Beija-Flor, ele é muito maior do que até a rubrica que se tem para utilizar o ano inteiro na parte de turismo, de investimento do turismo. Para você ter ideia. Entendeu? Nós vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Folha de Alagoas é o primeiro jornal digital interativo do Brasil. Através do nosso PDF interativo, você realiza uma leitura confortável das notícias, interage com fotos e vídeos sem sair do jornal. Tudo isso com uma navegação dinâmica, segura e totalmente projetada para smartphones. E o melhor de tudo, você recebe o nosso PDF em seu WhatsApp e nem precisa sair do chat para ficar bem informado. Acesse o nosso WhatsApp, mande um oi e você já receberá a nossa primeira edição. Folha de Alagoas, você conectado com a informação. Estamos de volta com o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. O nosso entrevistado de hoje é o vereador por Maceió, Joãozinho. Vereador, mais uma vez, obrigado por atender o convite do programa Ponte. Eu que agradeço, Cícero. Tem sido uma conversa muito boa aqui, muito produtiva. É importante, né? E o homem público, a pessoa pública, né? Ela poder falar para a sociedade, né? Apresentar, né, o seu trabalho, suas justificativas, enfim. É sempre bom. Por isso a gente agradece aqui, João Mozinho. Joãozinho, Maceió tem graves problemas de mobilidade urbana, isso há décadas. A questão da Braskem veio trazer mais problemáticas para a nossa cidade. Como tentar minimizar essas questões hoje em Maceió? Mas eu tenho acompanhado, né, enquanto fiscalizador, até pedi alguns esclarecimentos à Braskem, porque ela tem apresentado que está sendo feito um investimento de 360 milhões de reais no tocante à mobilidade urbana, e aí ele cita construção de ciclovias, ampliação
de duplicação de algumas avenidas, gasto com sinalização semafórica. Eu solicitei, né, recentemente da Braskem explicações, pedi alguns documentos e não foi me dada a resposta, porém não foi entregue esses documentos. Mas, como um bom brasileiro, eu nunca desisto, né? Eu vou em busca dessa documentação, né? Ele me indicou que seria no judiciário, eu vou procurar, né, a vara que foi indicada, até porque principalmente eu, quanto fiscalizador, né, que o povo me conferiu essa responsabilidade, a gente tem que saber, Cícero, como é que está sendo gasto esse dinheiro. São 360 milhões de reais. Essas medidas, essas ações estão sendo tomadas aonde, o vereador? Porque eu vou falar a experiência própria. Eu moro na parte alta de Maceió, moro na Santa Amélia, e é meu percurso diário descer ali por Bebedouro. E a região que justamente foi mais afetada e que era, né, uma alternativa, sempre foi uma alternativa ali para Fernandes Lima, né, você descer por Bebedouro, pegar toda aquela avenida, né, hoje você tem que subir ali a ladeira do Calmon. Eu não tenho visto nenhuma ação ali nesse sentido. Mas eu tenho acompanhado, infelizmente, algumas ações, Cícero, não tem publicidade na questão de diário oficial, porque como está sendo tratado diretamente com a Braskem é uma empresa privada, né, apesar de ter compliance, de estar na bolsa e tal, mas tem sido executada por ela. Então, se a empresa que está comprando algo com o município e tal, teoricamente não tem divulgação no diário oficial, mas eu estou acompanhando de perto, tem algumas solicitações, algumas já estão na minha mesa. Mas onde essas ações estão sendo feitas, vereador, o senhor sabe? Ampliação da Duval de Góes Monteiro. Você mora lá em cima, você vai saber ali, da Facima para lá para cima. Aquilo dali é uma obra que está sendo custeada pela Braskem, de uma empresa do Mato Grosso do Sul. Eu não sabia, por exemplo, que aquela obra é custeada pela Braskem. Pela Braskem, né? Acho que pouco maceiense, né? Você vê que não tem essa divulgação, não tem. A Braskem ela faz, se diz uma empresa extremamente transparente, mas na hora que você pede as documentações, ela não fornece, né? Mas eu estou acompanhando. Vou lhe dar um exemplo. Na parte alta, você conhece o antigo Ecoparque? Claro. O município está provavelmente comprando aquela área com dinheiro da Braskem. Qual será a destinação daquela área? Eu vi pelo nome lá, Parque da Cidade. Aí, pasmem, a gente tem 2 parques municipais. Um fica lá no Bebedouro, né, que é próximo à área que você mora, né, totalmente sucateado, o parque municipal. E o outro parque municipal fica ali no Ibama, que era chamado Parque do Orco, está fechado há meses. Aí a prefeitura, eu acho que a prioridade da prefeitura, né, agora é fazer um novo parque, né, sabe-se lá pagando quanto. Eu solicitei, João e Cícero, a solicitação o processo na íntegra, que eu quero estudar com a minha equipe, e saber quanto é que vai estar custando aquilo por uma É a Braskem que está comprando? Provavelmente com o dinheiro da Braskem, porque pelo menos o que foi publicado lá, quando fala a disponibilidade financeira, fala que é a Braskem, e ele coloca agora, como ele já está vendo agora que a gente está fiscalizando, outros recursos. Então, ou seja, o município pode ser, vamos com a área daquela, estou supondo, vale 20 milhões de reais, o município pode pagar 10 mil com recurso próprio e o restante ser pago pela Braskem, né? Então, assim, a gente está atento, né, do que está sendo feito, né, solicitei essas informações e vou em busca, porque o maceiense ele precisa saber, principalmente quem morava naquela região, porque o que é que eu entendo, João? Tem toda aquela problemática do bairro, os bairros em afundamento, né, do Pinheiro, Mutange, Bebedouro. Eu entendo que aquelas pessoas ali saíram para algum canto, correto? Então a gente, através até do próprio censo do IBGE, a gente tem que saber para onde essas pessoas foram, para onde é que foi. Vamos dar um exemplo aqui. Foi muito mais gente para o Benedito Bentes. Então a gente tem que dotar o Benedito Bentes com a maior toda a infraestrutura que possa acolher essas pessoas. Posto de saúde, mais escola, mais creche, mobilidade urbana. E aí... Parque não seria a solução, vereador? Eu não entendo. E olha que eu moro naquela região, viu, vereador? Eu seria extremamente beneficiado no sentido assim, de uma área que é abandonada. Eu já fiz, inclusive, denúncias ao Ministério Público, teve audiências, porque o parque lá está abandonado, as piscinas cheias de água. Até usado para desova, até de cadáver. Não digo nem de coisa, mas mais de questão de saúde pública. Saúde pública. De dengue, chikungunya. Então, assim, mas eu não entendo
eu não vejo razoável a prefeitura pegar alguns milhões, que naquilo ali não é uma área que não é menos de milhões de reais, alguns milhões de reais para colocar num parque, né? Já o município já tendo. Vereador Joãozinho, você está acompanhando de perto a questão que o Ministério Público Federal disse que a área das demolições de Abraskem ali podem ser comercializadas. A Defensoria Pública disse que não pode. Como é que você tem visto essa questão? O meu entendimento é que não pode ser comercializada. Eu acho que, claro, é uma discussão muito abrangente, não vai ser definido isso agora, mas eu entendo que aquelas áreas ali, eu acho que tem que pertencer ao Estado. Eu digo ao Estado num todo, né? Seja município... Ao poder público. Ao poder público. Porque as pessoas que saíram dali, sinceramente, não saíram porque queria, não. Eu conheço muita gente, minha família toda é dali. Claro, a grande maioria não queria, foram não compulsoriamente, né, obrigados a então, sair. Assim, foram obrigados, quem tinha os seus comércios, né? Você tem ali o Caldinho do Vieira, que tinha 50 anos. O Vieira ali, ele foi pessoas morreram, expulso. perderam suas histórias, ali não é só suicidaram, pessoas suicidaram. Então, o meu entendimento que aquilo dali... É deixar a história de vida para trás. Ele indenizou. Ah, mas ele indenizou, ele pagou pelo terreno. Não, ele indenizou, o cara foi obrigado a sair dali e o cara tinha que ter uma sobrevivência de ir para algum canto. Ele tinha uma casa habitável, né? Ele foi expulso da casa dele, porque a qualquer momento poderia acontecer uma catástrofe, né? Então a empresa que estava ali executando, que causou o prejuízo, né, tinha que indenizar. Mas nem não estava comprando o imóvel desse cidadão, não, no meu ver. Entendeu? Eu tenho entendimento, João, é que eu acho que a Braskem não é dona desses terrenos, não. Eu me recordo a época, Joãozinho, algumas pessoas que resistiam naquela localidade tinham suas águas cortadas, energia elétrica também. Realmente foi uma verdadeira expulsão daquele pessoal da região do Pinheiro e adjacência. E o que eu acho assim é que a cidade, né, a cidade de Maceió, ela precisa ser, vamos dizer, em termos de equipamentos públicos, de mobilidade, enfim, de tudo que envolve, né, a população, ela precisa ser, vamos dizer, ressarcida. E aí através dessas ações públicas, porque, por exemplo, se não, o local não servia para as pessoas morarem, né, tanto é que foram obrigadas a sair, rapidamente já vai poder ser novamente comercializado, né? O que é que justifica isso? Você aniquilou ali histórias de vida, né, memórias de pessoas que jamais voltarão. E agora você já comercializa de novo, que mensagem você está passando para as pessoas? De enganação, de sentimento de enganação. Ali é para ser uma área verde, ali é para, eu acredito, ali é para ser você transformar em vias. Eu acho que ali dá para ter boas vias, sim. Você ligando de Bebedouro, né? Até ao Farol, a Fernando de Lima, enfim. Vou muito mais além, Cícero. Ao centro, ali por baixo, Bebedouro. O que a gente vai discutir, eu acho que muito em breve, que eu espero que a Prefeitura mande o plano diretor, que a gente possa, né, junto com a sociedade, a gente estudar e ver o que é que a gente tem para os próximos 10 anos, que o plano diretor ele dura 10 anos, né, que a gente possa estudar aquela via ali, vias, como você disse, porque né, parques. Porque é o seguinte, lineares. Sabe, o Joãozinho e o João, né? Dois. Enfim. João e Joãozinho, porque assim, ninguém queria que isso acontecesse, claro que não. Essas pessoas sofreram muito, essas pessoas são vítimas, ninguém queria, claro, mas já que aconteceu, não vamos incorrer no erro de não, de alguma forma, né, assim, tirar o melhor proveito possível diante dessa tragédia. Sim, né? sim. O que aconteceu foi uma tragédia, mas já que aconteceu, então que a gente possa, diante dessa situação que não queríamos que acontecesse, mas então que agora se utilize da melhor forma para não correr o risco de tirar as pessoas, né? As pessoas sofreram toda essa situação de tragédia, e aí depois você volta, e aí começa a habitar tudo de novo ali, e você não... Vai virar um condomínio de luxo, vamos dar exemplo. Ali que você tem locais ali, Cícero, que tem paisagens belíssimas. É verdade. Visão de frente para a lagoa. Coisa linda. Você ali pode ter vias, por exemplo, por Bebedouro, ali desde lá de cima da Santa Amélia até o centro da cidade, você pode ter ali vias duplicadas, né? Grandes vias que ajudariam, sem dúvida alguma, demais para o trânsito de Maceió. Mas né? para isso, a Braskem precisa fazer o papel dela. O papel dela que está lá nos termos de cooperação. Quem cobra a Braskem, vereador? A Prefeitura. Hoje a Prefeitura e o Ministério Público, né? Hoje a Prefeitura e o Ministério Público. Existe a perspectiva de uma CPI na Câmara em relação à questão da Braskem? Rapaz, eu acho que nesse sentido, mas não, que eu acho que já foram várias,
né? Acho que teve uma foi presidida pelo vereador Francisco Salles, acho que já teve uma de acompanhamento especial pelo vereador Leonardo Dias. Eu acho que agora realmente... E o que é que o senhor acha em relação a essas CPIs? Funciona? Rapaz, o cidadão, ele espera que funcione, mas algumas, vamos dar exemplo, do vereador Leonardo Dias, né? Eu vi que ele acompanhou de perto, discutiu algumas leis, que é a questão da lei mesmo, que ele colocou para a divisão desse recurso, né? Segundo ele tirou em conversa com nas audiências públicas e tal. Então, assim, tem algumas coisas que eu acho que talvez traga algum proveito. Mas eu acho que fazer uma nova CP, uma SEI, né, que é a SEI, Sim. eu não acho que vai trazer. Eu acho que vai trazer mais sofrimento para essas pessoas, achando que vai ter algo de concreto. Por isso que eu tenho o maior cuidado do mundo na hora de fazer, da BRK mesmo. Eu espero muito que traga algum proveito para... Mas na hora que não trouxer, você fragiliza o poder, entendeu? Falando em Câmara Municipal e entrando mais na questão política, vereador, como o senhor tem visto a atuação dessa legislatura da Câmara Municipal de Maceió? Tem-se visto críticas em relação a determinadas ações. Por exemplo, né, durante muito tempo discutindo pautas que não são de real interesse da população, né? Muda nome de praça, título honorário para figuras públicas, né, nacionais. Um dos exemplos, né, simbólico é o ministro forrozeiro, né, aquele que era ministro do turismo, do forró, não é, que contribuição nenhuma tem aqui para Maceió, né? A gente sabe nem quem é direito, né? A não ser as negociatas que dizem, né, que são feitas aí, enfim. Mas aí vamos dar título para ele, título para presidente, título para não sei quem, ou seja, porque toda vez que a casa está aberta, né, e está se trabalhando, está se gastando dinheiro público, né? Sim, claro. Enfim, e a gente com tantas pautas importantes, né, a gente com tantos dramas sociais, Maceió, né, é uma cidade, né, que tem uma desigualdade social muito grande, né? A gente tem regiões com o IDH da Noruega, por exemplo, ali Estela Maris, Ponta Verde, e tem regiões com IDH dos países mais pobres do mundo, né? Como ali o Vale do Reginaldo, algumas áreas do Jacintinho. Como o senhor tem visto essa atuação? Eu sei que o senhor é um membro da casa, mas eu falo Sim. de uma forma geral. Como o senhor tem visto a atuação dessa legislatura? Até porque ano que vem nós temos a eleição, claro, né? Claro. E a população vai escolher novamente seus representantes. Cícero, analisando de uma forma abrangente, eu acho que tem sido uma legislatura muito propositiva. Assim, tem algumas situações que eu particularmente discordo. Até alguns projetos de lei, às vezes, o cara coloca, que o cara acho que tem que pensar 2 vezes de colocar. Mas assim, eu respeito, Cícero, a posição de cada vereador. Porque assim, é para isso que existe a Câmara. Você tem 25 vereadores, é para ter a maior democracia possível. Pluralidade, né? De ter gente de vários segmentos. Então assim, hoje a gente pega aqui o país totalmente dividido, né? Isso acaba levando para dentro da própria casa, quando vai algum tipo de discussão, né? Que a gente sabe que hoje a gente às vezes passa até dias ali discutindo mais o cenário nacional do que propriamente o município de Maceió. E aí isso às vezes me preocupa. Eu não estou dizendo que não pode se discutir. Claro que tem. Ali é um parlamento, né? Tem às vezes uma ação que eu acho que é errada do presidente, vamos dar exemplo, ou do ex-presidente, ou o que seja. Tem que ser debatida ali. Agora acho que a gente não pode estar também todos os dias, né, tratando... Não pode ser a pauta central, né, vereador? A pauta central, até porque senão a gente daqui a pouco vai esquecer o maceiense. Né? Vai estar preocupado com pautas nacionais, que teoricamente era para ser uma pauta nacional, deixa o Congresso Nacional lá discutir. Né? Mas eu acho uma gestão, né, e uma legislatura extremamente propositiva. Agora, como eu digo, eu tenho os meus pensamentos. Tem projeto de lei que eu sou contra. Eu sou um político, sempre fui, e continuarei sendo até o último dia do meu mandato, um cara que não fica em cima do muro. Né? Você é a favor, vamos dar exemplo agora, está tendo essa questão do Conselho Tutelar, que tem essa briga, para ser nível superior ou não. Eu sou a favor do nível superior. Aí teve uma determinada pessoa que solicitou, né, perguntando como é que eu procederia com relação a isso. Eu digo, não, eu sou a favor do nível superior. Mas você vai se abster na hora da votação? Digo, claro que não, meu amigo. Eu não sou político de ficar em cima do muro. Eu sou contra, vou votar contra, porque eu entendo, né, que tem que ser nível superior. Tem que ter um rigor maior, porque a gente vai estar tratando ali com crianças e adolescentes. Né, tem que ser pessoas capacitadas. Aí o cara diz, mas político não precisa ter nível superior para poder se candidatar. Mas o político, no caso eu, quanto vereador, eu tenho uma equipe, João. Se eu quiser contratar um cientista para minha equipe, eu contrato.
né? Se eu quiser contratar um jornalista, eu contrato, porque a gente tem um arcabouço, né, da nossa tem uma estrutura que a gente comporta isso. Já o conselheiro tutelar, ele não tem, é ele por ele mesmo. Se o cara não souber fazer um parecer para mandar para o Ministério Público, entenda. Tem que ter preparo. Então é isso, é o que eu digo. Então, assim, tem essas discussões, aí voltando para o tema, Cícero, eu acho que tem sido muito propositiva, né? Vai ter divergência? Vai ter situações que vai estar às vezes até debatendo coisas. Inclusive essa semana teve meio que uma discussão, né, lá na Câmara, né, essa questão aí que envolveu da Beija-Flor. É o que eu digo. Uma discussão acalorada, é o que parece. É o bom debate, assim, né? Que eu digo no sentido, vai ter gente que vai defender a prefeitura, porque está ali para isso. Mas né? alguém extrapolou, vereador? Alguém extrapolou? Nesse sentido, eu acho que o vereador Rodolfo Alves extrapolou no sentido de, assim, até faltar com respeito quando fala, houve a gestão desastrosa do Rui Palmeira. Você tem ali um parlamentar como Marcelo Palmeira, que foi vice-prefeito por 8 anos. E eu não entendo dessa forma, entendeu? Tem uma gestão que teve os seus erros, mas teve muito mais acerto do que erro. Então o cara tem que, às vezes, saber a palavra que coloca, né? Até porque a gente está ali no ambiente com 25 vereadores, vai ter um momento que ele vai também precisar de mim, o próprio município. Na gestão já precisou muito de mim, eu aprovei. Quando o JHC ele acerta, eu vou lá e parabenizo diversas. Já perdi as contas quantas vezes parabenizei. Agora, quando eu errar, eu vou ter que. Eu estou ali, meu papel quanto à oposição é de fazer a crítica responsável. Eu nunca usei ali, Cícero, o parlamento, a tribuna, para ofender a figura do E a discussão sempre tem que ser no campo político, claro, nas ideias, né? Sim. Não pode ser no campo pessoal, né? Isso é uma política pequena, rasteira, né? Tacanha. Deve-se discutir ideias políticas, estruturantes, né? Quando você vai para o pessoal, aí perdeu todo o sentido. Vereador, uma coisa que tem chamado a atenção da população macioense é a questão da destinação das emendas parlamentares de alguns vereadores. Muitos deles têm utilizado esse recurso para encaminhar para associações, instituições ligados a familiares, amigos. Como é que você vê essa questão na prática da destinação desses recursos? João e Cícero, eu acho que cada parlamentar faz o que acha melhor. Né? Eu, particularmente... Mas não deve ser baseado em critérios? Não, tem critério. Não é dinheiro público? A instituição ela só recebe, Cícero, se ela tiver toda a documentação, se tiver utilidade pública, certidões, plano de trabalho. Então não é assim, a gente vai mandar, você vai botar para aquela instituição, ela vai receber de imediato. Não, ela vai cumprir sim critérios. Mas nós vimos vários casos, denúncias, inclusive na imprensa, né, de quando você vai à procura dessas associações no campo formal, porque o senhor sabe, existe uma questão no campo formal, né, você está todo certinho ali no campo formal, mas às vezes na prática não está. A gente viu denúncias, quando chega lá no prédio, está fechado, ali não está funcionando nada, na verdade. É como eu digo, eu falo por mim, enquanto parlamentar. Eu procuro, João, diversificar. Se você olhar aí, está no meu site, nas minhas redes sociais, na própria Diário Oficial, né? Eu procuro diversificar, bastante, como eu coloquei aqui. Tem instituições que eu mando, eu não tenho instituição, né? Deixando claro, não possuo instituição, né? E assim, vereador, permita-me, por favor, eu não sou contra, a gente já discutiu isso, né, João, outras vezes aqui, enfim, nas rádios, eu não sou contra a emenda parlamentar, ela é um mecanismo importantíssimo, ela tem que funcionar, tem que haver emenda parlamentar, sim, o parlamentar tem que ter essa prerrogativa de poder, né, destinar emenda para o bem da população, né, para o bem da coisa coletiva. A questão só é a quem se destina e com que finalidade. Para que fique claro, mas sou totalmente favorável. Mas eu sou extremamente rigoroso com relação a isso. Antes mesmo de emenda à utilidade pública, que o vereador tem essa competência de dar utilidade pública, eu não dou para qualquer instituição. Eu só dou para a instituição que eu conheço, que eu vá lá, que eu vejo que tem serviço prestado. Imagine, João, o cara vai e manda aqui, olha, tá aí a documentação toda para tu protocolar. Não faço, já aconteceu isso comigo. Eu digo, não dou. Já disse minha assessoria, não dou, não conheço essa instituição, não conheço o trabalho, eu não vou dar. Vereador, é moral ou é imoral você ter uma instituição, uma associação e você, como parlamentar, destinar para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, um recurso público para essa associação? É moral ou é imoral? Eu desconheço porque a lei nem permite isso. A própria lei, você não pode enviar recurso para quem tem grau de parentesco. No caso da instituição, você tem lá, eu sou vereador, você é meu irmão. Aí você é presidente de uma instituição. Eu não posso enviar. A lei já não permite isso. Entendeu? A lei já não permite. Então, eu, particularmente, não mando.
Como você pode olhar lá, eu diversifico bastante. Eu mando para o turismo, tem algumas instituições que eu mando, tem lá no Trapiche que eu mando, a FAEAL, pronto, é uma instituição que eu mando, João, tive até ontem lá, que faz trabalho com crianças com microcefalia. Hoje, a instituição está de pé, Cícero, pode ir lá conhecer, vá lá, eu acho que é importante, eu acho que, para mim não tem problema nenhum do Ministério Público ir para todas as instituições que eu encaminho recurso, problema nenhum. Tá lá, ela trabalha com crianças com microcefalia. Lá tem assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, tudo. Tudo é custeado com essa emenda. Foi a própria presidente disse, ó, João, se não tivesse essa emenda, esse deve ser o papel da emenda. Sim, esse deve ser o papel da emenda, né? Porque você ajuda a prestação dos serviços que, por vezes, o poder público não consegue atender, né? O poder público, às vezes, não tem braço suficiente para atender, chegar, às vezes, nos lugares mais longínquos e as instituições sérias, elas chegam ali, né? Elas levam esse tipo de serviço à população e isso é muito importante. E eu sou totalmente favorável à emenda. Hoje a emenda é impositiva, João. É obrigatório o prefeito de pagar. No primeiro ano de gestão de legislatura da gente não era. Eu digo por mim, não foram pagas as minhas emendas. Boa parte das minhas emendas. Algumas foram, outras não. Já agora é obrigatório. E eu botei emenda também, fora para instituições, botei para a própria prefeitura executar. Semana passada mesmo fui. O secretário Carlos Guido, que é da Secretaria de Segurança do município, destinei emenda 30 mil para compra de material bélico, equipamentos para a Guarda Municipal e mais 20 mil para capacitação dos servidores. A própria instituição. Botei para SUDES reformar praça. Então é isso, para o próprio município também. Joãozinho, falar de futuro político para o ano, tenta a reeleição, como é que está o PSD construindo aí esse bloco de oposição? Vou para a reeleição, eu confio no meu mandato, tenho certeza que tenho feito, na medida das minhas condições, um mandato muito propositivo. Vai montar uma chapa, vereador? O PSD está montando. O senhor vai coordenar isso? Não, o PSD hoje está coordenando, quem está encabeçando é o presidente, né, da estadual, ex-prefeito Rui Palmeira, né, que é atualmente secretário de Infraestrutura, está montando essa chapa. A gente participa, a gente... A pretensão é fazer quantos? Rapaz, eu acho que hoje lá faz tranquilo 2. Mas se conseguir, né, fazer um grupo maior que possa fazer mais, não vejo dificuldade. Agora sim, é uma coisa muito ainda cedo, né, João? Porque a gente tem a janela em abril, né? Cedo que parece que às vezes é tarde, que né? Tem que se conversar, que a gente já está no meio do ano, né? Agora, todo mundo está escutando todo mundo. Né? O cara às vezes está na chapa já lá de outro canto, mas está vindo aqui escutar para ver, rapaz, aqui Como está perto da gente finalizar, e o João trouxe essa pauta política, que é importantíssima, e é interessante que a gente termine assim, como é que o senhor avalia a gestão do prefeito JHC? Rapaz, hoje, muito mais marketing do que serviço na ponta. Hoje, muita coisa que até o prefeito está entregando foi coisas que foram deixadas pelo ex-prefeito Rui Palmeira há 2 anos e meio lá atrás. Governo Paulo Dantas, nesses primeiros meses aí, 5 meses de gestão, como o senhor avalia? A avaliação boa, né? O governo tem uma boa avaliação, inclusive da própria sociedade. Eu acho que ele deve fazer alguns ajustes para deixar até a gestão com a cara dele, né? Mas eu torço muito, o governador pode contar comigo, eu poder ajudar aqui dentro do município de Maceió, estou à disposição para poder ajudar. E governo Lula, como o senhor avalia? Hoje, Cícero, eu sempre dizia, né? Algumas pessoas eram contra, até para quem tenha o viés mais da direita, achava assim, que ia ser um péssimo governo, o cara dizendo. E eu já apostava que seria um bom governo pela experiência do presidente, né? De já ter 2 mandatos, estar no 3º mandato, mas hoje eu vejo uma fragilidade muito grande do governo. Entendeu? O que se era criticado, às vezes, até do próprio Bolsonaro, de se falar, eu acho que o presidente está naquela postura ali, a figura maior do país, né? Eu acho que o cara tem que evitar certo tipo de falas, né? Para não ter. E eu acho que ele está tendo uma dificuldade muito grande hoje, né? No tocante à política, né? De aprovação de projetos e tal. Porque não é fácil, né? Você sabe lidar com o Congresso, mas você não acha que houve avanços consideráveis? Por exemplo, agora essa questão de desatrelar o preço do combustível
né, ao mercado internacional, a chamada PPI, não é um avanço, isso não pode trazer grandes benefícios com a diminuição do preço dos combustíveis, que tem um reflexo, né, em diversos setores da sociedade? Não, acho, e eu que eu estou dizendo aqui, o que tiver de bom no próprio governo do JHC, irei aplaudir, e do Lula não tenha dúvida. Eu não torço para que o meu país se desmonte, não. Tem gente que está torcendo pelo pior, Pra né? gente encerrar. Joãozinho, você tem o sentimento que boa parte da população do mundo político tem, que a 24 foi antecipado, se montando blocos pró-governo, blocos pró-prefeitura. Você tem esse sentimento que a eleição de 24 ela foi antecipada? Eu acho que, eu imagino, até você tira pela formação desse bloco já do próprio prefeito de JHC, que pode-se dizer, isso a gente não pode esconder, que ele formou um bloco forte, né? Ele pegou 2 possíveis candidatos, a exemplo do Davi Filho e Dr. Alfredo, já pegou aqui, já botou na base, né, dele. Eu acho que isso já fragiliza uma segunda via e uma terceira via, né? E, claro, sem sombra de dúvida, fortalece a ele, a reeleição dele. Mas eu acho que já vai ter conversa, não tenha dúvida que o governo também, né, do lado de cá, né, da oposição que faz ao prefeito de JHC, né, vai também montar um grupo, né, seja dentro ali da Câmara, fora a Câmara também, para em 2024 ter um grupo forte também que possa pleitear aí a candidatura à Prefeitura de Maceió. Você pode assumir o comando da oposição junto com o vereador Cama Vieira? Eu estou pronto, sempre estive pronto, né, lá na Câmara, sempre dizendo aqui, Cícero e João, fazendo uma política e uma oposição dentro fazendo uma oposição, como é que eu posso dizer? Responsável. Né? Não vou jamais aqui estar com ataques pessoais ao prefeito, não é o meu tipo de política. Agora, estou aqui para fiscalizar, né? Se vier porventura o vereador Kelman voltar à Câmara, será muito bem-vindo, né? E a gente pode sim fazer um grupo forte ali que possa fazer uma boa oposição ao prefeito. Vereador Joãozinho, quero agradecer a sua participação no programa Ponte, um bom bate-papo, vários temas discutidos e que a gente possa estar aqui numa próxima oportunidade. Eu que agradeço aqui a Ponte, a você, João, a você, Cícero. Foi a gente pôde debater aqui vários temas, que é muito importante o alagoano e o maceioense poder ficar ciente, né, que os seus representantes estão aqui para prestar conta. É isso, Joãozinho. Obrigado, Cícero. Obrigado, vereador Joãozinho. Obrigado a você pela audiência e até o próximo sábado. Folha de Alagoas é o primeiro jornal digital interativo do Brasil. Através do nosso PDF interativo, você realiza uma leitura confortável das notícias, interage com fotos e vídeos sem sair do jornal. Tudo isso com uma navegação dinâmica, segura e totalmente projetada para smartphones. E o melhor de tudo, você recebe o nosso PDF em seu WhatsApp e nem precisa sair do chat para ficar bem informado. Acesse o nosso WhatsApp, mande um oi e você já receberá a nossa primeira edição. Folha de Alagoas, você conectado com a informação.